E aí, meu anjo, tudo bem? Viciada que estou nos Bridgertons e amante de história que sou, não poderia deixar de fazer esse vídeo. Mas antes de tudo, solta a vinheta. Menina, só sei que 80% do meu tempo eu passo falando dos Bridgertons e os outros 20% eu torço para as pessoas falarem para eu poder falar mais. Não é para menos que estou fazendo aqui esse especial de 8 dias. São 8 filhos, 8 episódios, então nada melhor do que 8 vídeos especiais sobre os Bridgertons nesse canal, não é mesmo? No vídeo de hoje você vai conhecer um pouquinho da história sobre a Rainha Charlotte. Assim que eu assisti a série, eu fiquei realmente muito curiosa com o contexto histórico dela, se realmente tinha sido inspirada, e aí eu fiz as minhas pesquisas. E vou contar aqui pra você, claro que aqui tudo na mão pra você, que a informação é rápida. Para início de conversa, vale ressaltar que a série não é uma série bibliográfica, ou seja, ela não é baseada 100% na história, né, que aconteceu. Ela foi uma inspiração. Julia Quinn realmente olhou para trás, para a história da monarquia britânica, mas ela não fez de sua história uma história bibliográfica que realmente conta a história dessas pessoas que, né, viveram nessa época. A série, na verdade, é uma reinvenção da história. É um pouco mais romantizada, né? Um romance de época, onde Julia Quinn criou seus personagens para que quem estivesse lendo se sentisse, em algum momento, identificado com eles, né? Julia Quinn sabe realmente como fisgar o coração dos leitores. Miss Daphne Bridgerton. E aí, depois de assistir alguns episódios da série, que está disponível na Netflix, se você ainda perdeu esse babado, a série estreou no dia 25 de dezembro, isso mesmo, no Natal. Se você ainda não assistiu, corre lá pra ver. Se você não terminou, tá esperando o quê, viado? Termina isso logo, ó. Perfeição. Enfim, tava lá assistindo e fiquei realmente curiosa pra saber um pouco mais da rainha. Como a história da primeira temporada gira em torno de Daphne e Simon e da família Bridgerton, nós somos apresentados a todos eles, a rainha ela aparece, mas a história dela e do rei não é aprofundada e eu fiquei realmente curiosa. Vou dar um pequeno spoiler aqui, caso você ainda não tenha visto. Mas em um episódio a gente vê que o rei, ele sofre de alguma coisa. Na verdade, no início a gente não entende do que ele sofre, porque a rainha é um pouco fria nessa parte, né? Por fora, ela, toda vez que alguém vem falar do rei, ela pergunta, ele já morreu? Ele morreu? E aí a gente se pergunta, se questiona se ela não amava o rei, mas depois a gente entende a história dele um pouquinho com os trechos que vão sendo mostrados. Vamos lá, quem foi a rainha Charlotte? Sophie Charlotte realmente existiu. Ela foi aí uma inspiração para a história de Julia Quinn e ela realmente existiu. Ela era uma princesa de um pequeno ducado chamado, eu vou ter que ler que é um nome difícil, hein? Mecklenburg-Strelitz, no norte da Alemanha. E ela deixou seu reino para casar-se com o rei George III lá da Grã-Bretanha. Aqui no Brasil, nós estudamos e nós conhecemos ela. Nós chamamos de Rainha Carlota. E o brasileiro cada dia, né? Quem disse aí que nome não se traduz? Claramente se traduz. Aqui pra gente é a Carlota. É mais íntimo, mais chegado, né? Charlotte não, Carlota pra gente ficar aqui mais, né, face to face. A rainha ficou super conhecida por ser uma grande amante da música, da arte e também da botânica. Além disso, ela foi a segunda pessoa que mais ficou no trono. Ela ficou nada mais, nada menos do que 57 anos e 70 dias no trono britânico. E contando, hein? Uba, uba, uba. Eu imagino as pessoas falando assim, vambora, 2 horas, 2h05, 2h10. Nossa, essa mulher não vai sair daí nunca. Misericórdia, já 60, 70, 400 anos aí. A gente conhece uma pessoa assim, né? A dona Elizabeth aí, rainha, tá lá. Britânica lá, há 150 anos, viveu na época dos dinossauros, tava lá dando tchau. O T-Rex, o Velociraptor, tava lá. Essa senhora aí, ela tem que passar o que ela usa, né? Porque com certeza ela tá se conservando no formol,
De repente ela é uma vampira e a gente não sabe, tá? Voltando aqui pra história. Golda Rushville, que é a atriz que dá vida à Rainha Carlota, ela compartilhou um pouco da sua experiência de como foi viver a rainha. Que inclusive ela contou uma curiosidade. Houveram muitas críticas, né, pelos Bridgertons ter trago essa representatividade, ter colocado muitas pessoas negras, né, sabendo que o contexto histórico não era exatamente assim. Eu chamo isso de reparação histórica, mas enfim, já falei isso no outro vídeo. Mas a atriz, ela trouxe realmente essa curiosidade que muitas pessoas não sabiam. A rainha Charlotte, rainha Carlota, ela realmente era descendente de africanos. Isso mesmo, ela tinha umas 15 gerações de distância, basicamente, mas sim, ela era descendente de uma africana. Agora, quero ver falar que não tem contexto histórico aqui. Beleza, Angélica, já entendemos um pouco da rainha, mas e o rei? Ficamos todos um pouco meio sem entender o que acontecia com o rei, mas aí precisamos recorrer ao quê? À história. O produtor da série, o Chris, com a Julia King, eles realmente recriaram aí em cima da história, mas também tem uns pontos de realidade, né, no enredo. Esse ponto foi essa grande doença misteriosa do rei George III. O monarca, que foi apontado como o rei louco que perdeu a América. Nossa, imagina. Oh, a gente podia estar falando inglês agora que ia me poupar um trabalho. Mas não, quem deixou os portugueses chegarem aqui ainda pegou o ouro, ó. Enfim, na vida real ele era considerado o rei louco, mas na tela a gente mal vê o rei. E por isso a gente demora um pouco a entender o que está acontecendo com ele. Para contar um pouco da história desse rei, a produção levou em conta o que os historiadores diziam. Eles dizem que o rei George, ele provavelmente tinha um distúrbio bipolar e porfiria é um transtorno genético que pode causar convulsão, alucinação e paranoias. Ou seja, naquela época, em 1800, simplesmente as pessoas não tinham diagnóstico, né? As pessoas não entendiam doenças psicológicas. Até hoje as pessoas têm uma certa dificuldade, né? Mas naquela época era 10 vezes pior, porque realmente não tinha como saber. E simplesmente ele era taxado de ser louco. Porque quando aconteciam os episódios, tanto de bipolaridade, porque quando ele estava com uma personalidade, a personalidade dele ok, mas quando estava na outra personalidade, as pessoas simplesmente ficavam aterrorizadas e os casos de paranoia também e alucinações eram assustadores para quem convivia com o rei. E é aí que a gente entende um pouco mais da rainha, né? A rainha na frente de todo mundo é aquela rainha forte, é aquela rainha, sabe, que ela é soberana, ela tá acima de todos. Mas quando a gente olha nos bastidores, a gente entende um ponto mais sensível dela. Ela realmente ama seu marido, ela realmente estava preocupada com seu marido, mas ela simplesmente não sabia o que ele tinha. Então ela não conseguia conviver com ele e ele também basicamente pegava nos pontos fracos, porque ele sempre perguntava da filha. A filha Amélia, ela foi uma criança que morreu. E era a filha favorita do rei e ela morreu de tuberculose. Enfim, o rei não lembrava disso e ele acusava simplesmente a rainha de ter matado a sua filha. E aí a rainha começa a se corroer com essa culpa, mesmo óbvio, ela não tendo culpa nenhuma, mas era uma coisa difícil porque ela não tinha, né, o marido dela do lado dela e ela tinha que lidar com todos esses problemas, além de ter um reinado. E é assim que entendemos o contexto histórico da rainha, que realmente foi, da rainha e do rei, que realmente foi inspirado aí em pessoas que existiram, pessoas que fizeram parte da história britânica. E eu acho muito legal essa conexão quando nós podemos nos inspirar em coisas que realmente aconteceram no mundo e trazer de uma forma fantasiosa, recriar de uma forma legal, de uma forma que emociona o leitor. Eu sou completamente apaixonada por história. Eu acho que uma pessoa que conhece a sua história e conhece um pouquinho da história de mundo, ela se torna uma pessoa melhor, ela se torna uma pessoa que compreende mais as coisas. Então, sempre quando eu vejo alguma série ou leio algum livro que retrata um pouquinho da história, seja aqui do Brasil ou seja do mundo afora, eu vou pesquisar
sou uma curiosa, sou com certeza uma entusiasta. Eu acho que em alguma outra vida eu devo ter sido historiadora. Antes desse vídeo acabar, eu preciso muito agradecer o Instagram Bridgerton Brasil. Eles me ajudaram muito, muito, muito a conseguir esses contextos históricos, a conseguir essas notícias, a encontrar essas fontes. Eu sou muito grata. Na verdade, eu sou muito grata a todo mundo do fandom dos Bridgertons que me abraçaram, assim, que eu não tava esperando. Eu entrando agora, jamais esperaria que eu fosse realmente abraçada por essa família incrível. Vou deixar o arroba deles aqui embaixo no link da descrição, tá passando aqui também. Então, eles são um Instagram que tem todas as informações sobre os Bridgertons, tem também tirinhas, coisas engraçadas, tem tudo sobre a série, vale super a pena seguir. E se você tá aqui porque você realmente se sente assim, igual eu, inspirada pela história, deixa aqui nos comentários o que você mais gostou de saber desses fatos históricos sobre o rei e a rainha. Deixa o like no vídeo também, que é muito, muito importante. Compartilha ele se for possível, manda para um amigo que também vai gostar. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho, assim toda vez que eu postar um vídeo novo você vai receber uma notificação. E não esqueça de me seguir nas redes sociais. O meu arroba é wannabeangel, tá passando aqui embaixo. Pode me mandar uma mensagem, eu respondo todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, eu demoro, mas o importante é que eu respondo, tá bom? E foi isso, um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!